Olá, nós somos os alunos da PUC Campinas e hoje iremos falar sobre a balança comercial. Mas antes de entendermos o que é a balança comercial propriamente dita, iremos falar sobre o PIB. PIB é a sigla para o Produto Interno Bruto e representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um determinado período. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia e tem o objetivo principal de mensurar a atividade econômica de uma região. Essa é a fórmula do PIB, que é a soma dos custos, investimentos, gastos e a diferença das exportações e importações. X menos M representa a diferença entre as exportações e importações, que será o foco deste vídeo, que é exatamente a balança comercial. Exportações X são as compras dos estrangeiros de bens e serviços nacionais, ou seja, gastos do setor externo com nossas empresas. Importações M são as compras que o país nacional faz de bens do exterior, quando o país gasta com o resto do mundo, a parte da renda gerada no país que vaza para fora. Agora iremos falar sobre a balança comercial. Balança comercial é uma expressão usada no âmbito econômico e que se refere ao conjunto de tudo que é importado e exportado entre os países. Quando determinado país tem maior importação de bens e serviços do que exportação, significa que a sua balança comercial é desfavorável, visto que há uma maior valorização da produção feita no exterior do que a da nacional. Por outro lado, quando o país tem maior exportação de produtos do que importação, significa que a sua balança comercial é favorável, uma vez que há a valorização da produção nacional em comparação com a estrangeira. A balança comercial favorável é uma clara vantagem para o país, pois atrai moeda estrangeira, faz com que a moeda local se valorize e fortaleça, além de gerar muitos empregos dentro do país exportador. A balança comercial pode ser classificada em 3 categorias. Superávit, quando tem mais exportações do que importações no país. Déficit, quando as importações superam as exportações. Equilíbrio comercial, cenário onde o número de importações e de exportações são equivalentes. Agora iremos falar sobre as exportações e importações brasileiras. Exportação. Em 2017, o Brasil exportou 219 bilhões de dólares, tornando-se o 22º maior exportador do mundo. Durante os últimos 5 anos, as exportações do Brasil abaixaram uma taxa anualizada de menos 2,6% a partir de 247 bilhões em 2012 para 219 bilhões de dólares em 2017. As exportações mais recentes são lideradas por soja, que representam 11,8% das exportações totais do Brasil, seguido pelo minério de ferro, que respondem por 9,2%. Importação. Em 2017, o Brasil importou 140 bilhões de dólares, tornando-se o 31º maior importador do mundo. Durante os últimos 5 anos, as importações do Brasil diminuíram a uma taxa anualizada de menos 8,9% a partir de 223 bilhões em 2012 para 140 bilhões em 2017. As exportações mais recentes são lideradas por petrolíferos refinados, que representam 8,1% das importações totais do Brasil, seguido por peças de veículos, que respondem por 3,62%. Principais destinos das exportações. Os principais destinos das exportações do Brasil são a China, os Estados Unidos, a Argentina, a Holanda e a Alemanha. Origem das importações. As origens principais de importação do Brasil são a China, os Estados Unidos, a Argentina, a Alemanha e a Coreia do Sul. Os produtos mais exportados pelo Brasil são commodities: soja, minério de ferro, petróleo, açúcar, carne de frango, carne bovina e grão de café. Dentre os produtos que mais se destacam, podemos citar o crescimento principalmente das commodities, que possuem menor valor agregado e, portanto, com menores valores de venda. Este fato também reflete a baixa dinâmica interna do setor industrial e sua baixa competitividade no mercado internacional. Os produtos mais importados pelo Brasil são automóveis, óleos combustíveis, autopeças, medicamentos, nafta, componentes eletrônicos, hulha, que é um tipo de carvão mineral, peças de recepção e transmissão e cloreto de potássio. É notável a diferença entre os produtos mais importados e os produtos mais exportados pelo Brasil. Enquanto os mais exportados pelo país são muito relacionados ao agronegócio, os mais importados são, em sua maioria, produtos relacionados ao setor automobilístico e tecnológico. Mas isso iremos entender um pouco mais adiante nesse vídeo.
Bom dia, galera. Estamos aqui com o professor de Economia Isaías, da PUC Campinas, para fazer algumas perguntas sobre balança comercial para ele. A primeira pergunta é a seguinte: qual a representatividade da balança comercial no PIB do país? Em termos quantitativos, a participação da balança comercial no PIB brasileiro ela não é muito grande. O Brasil é um país dos países, se pegar os 20 maiores países do mundo, em termos de PIB, o Brasil é um país relativamente fechado, ou seja, a economia, uma grande parte do PIB é o consumo interno, a produção interna. Então, a balança comercial não tem tanta peso assim como, por exemplo, na Coreia do Sul. Tá? Isso não quer dizer que ela não tem importância. Vamos dizer qualitativo, ela é muito importante porque se você tem uma balança comercial positiva, superavitária, isso cria um ambiente macroeconômico mais favorável. Então, por exemplo, a balança comercial ela tem uma importância, ajuda a estabilizar preços, ela ajuda, apesar de ser pequeno no PIB, mas ela tem um efeito no crescimento. Então, se você tem uma balança comercial superavitária, se aumenta muito as exportações, isso tem um efeito positivo no PIB, melhora, por exemplo, a confiança do investidor, porque se o país tem superávit na balança comercial, ao longo do tempo ele vai acumulando reservas. Acumular reservas significa que o país, no longo prazo, ele tem melhores condições de pagar dívidas e por dentro isso melhora a avaliação do país, por exemplo, perante os investidores. A segunda pergunta é a seguinte: a balança comercial desfavorável indica uma crise econômica no país? Não necessariamente. O que é uma balança comercial desfavorável? Uma balança comercial deficitária, quando a importação é maior que as exportações. O país pode estar crescendo muito, a demanda é muito grande, então a demanda muito grande aumenta as importações e às vezes fora o crescimento não é no mesmo ritmo, então você pode ter um momento que o país esteja bem, crescendo muito e por isso vai gerar um déficit na balança porque você tem importação crescendo mais do que a exportação. Então, não necessariamente um déficit na balança comercial é indicador de crise e não necessariamente um déficit é algo ruim, porque se o país tem confiança no mercado externo, ele consegue financiar esse déficit. Então, não necessariamente, você pega os Estados Unidos tem déficit na balança comercial há mais de 20 anos. Entendeu? Você pegar todo o discurso do Trump lá contra a China, por trás tem essa questão, tem um déficit, os Estados Unidos tem déficit há mais de 30 anos. Por que esse déficit não é um problema para os Estados Unidos? E os Estados Unidos não está em crise há 20 anos. A crise de 2008, 2009, mas se você pegar para trás, a economia vinha crescendo e sem problema. É que os Estados Unidos pode se dar o luxo de ter esse déficit por tempo tão longo, porque ele emite a moeda mundial. Então, não necessariamente o déficit é um indicador de crise. Como a gente havia comentado, sobre os bens importados e exportados do país, sobre que ele importa mais tecnologia, exporta mais produtos agrícolas, etc. Qual que é o motivo disso acontecer? Primeiro, a industrialização brasileira ela nunca foi pensada para exportação. Nós fizemos uma industrialização lá dos anos 30 aos anos 80, uma tentativa de industrializar o Brasil voltada para o mercado interno. Então a nossa indústria sempre foi voltada para atender o mercado interno. Nunca teve uma política específica para promover a exportação industrial, como é feito na Coreia ou é feito na China. A partir dos anos 80, 90, o Brasil meio que abandonou essa estratégia de processo de concentração, as políticas industriais foram abandonadas, vieram as crises econômicas, crise de inflação, uma crise de dívida externa, crise de recessão, que desarticulou, por exemplo, várias cadeias produtivas. Pega a indústria automobilística, por exemplo, praticamente dizimou a indústria autopeça do Brasil. Então, nós temos um modelo de economia que explica essa falta de exportação tão diferente quando você compara o que nós importamos e o que nós exportamos. Bom, então é isso. Espero que isso tenha ajudado a entender um pouco mais sobre a balança comercial. Agradecer ao professor Isaías. Muito obrigado. Prazer. E espero que tenham gostado do vídeo. Abraço.